Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 13 horas e 19 minutos deste 7/7/2015. O animal humano é o único dentre os que conhecemos que tem essa capacidade de acumular conhecimento em uma escala cada vez mais acelerada. O problema é que ele combina essa capacidade com a incapacidade de aprender as lições de sua própria história. E por isso repete os erros, as tragédias do seu passado. Esse é um pensamento do filósofo britânico contemporâneo John Gray. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre ele, coloque esse nomezinho. Ele deu algumas entrevistas aí nas últimas horas e participou do Fronteiras do Pensamento. John Gray é o nome dele. Muito boa tarde, então. Quem está comigo hoje, além do Thiago Meyer Mendes, que sempre bate ponto aqui às terças-feiras, é Marlon Nunes, do Clube Rotaract, do Rotaract Clube aqui de Santo Ângelo, que está aqui para divulgar uma atividade, mas também participa do nosso programa. A gente vai tratar de algumas questões aí descobertas nas últimas horas. Aliás, um grupo de pessoas, um grupo do Facebook que surgiu e que está causando um rebuliçozinho aí nas últimas horas na cidade. O Marlon também fará aqui a sua apreciação sobre esse tema e alguns exemplos de atividades do Rotaract que capazes de mobilizar a população, enfim. Essa referência que eu fiz, Thiago Meyer Mendes e Marlon, diz respeito a um grupo que tem a finalidade de chamar a atenção da comunidade aqui de Santo Ângelo de estacionamentos e manobras que infringem os direitos de todos no trânsito. É muito legal. Chama-se Eu Estaciono Feito um Idiota, Santo Ângelo. Esse é o nome da comunidade. Com vários flagrantes de pessoas que estacionaram os seus veículos em locais onde não deviam. Muitos desses flagrantes com as próprias pessoas nos carros e tal. O grupo trata de apagar as placas e, né? É só a gente ir aí em qualquer estacionamento dos supermercados e mesmo aqui no centro, nas áreas destinadas exclusivamente a idosos ou a deficientes físicos, está lá um carrinho estacionado. Eu vou mostrar uma foto aqui que o Luft vai pegar, que é bastante curiosa. Em frente à prefeitura municipal, um veículo de comunicação, ligado inclusive ao prefeito, estacionado naquela parte ali, bem em frente à prefeitura. Você consegue pegar aqui, Luft? Olha, ó, está ali, ó. Tem ali e tem mais esta aqui, olha, ó, bem ali tem a marca ali embaixo, que é para deficiente físico. Senhores, muito boa tarde, muito boa tarde, Thiago. Primeiro dou boa tarde para o Marlon, né, que nos visita hoje aqui. Marlon, que bom, eu me sinto muito contente quando alguém pode pegar o microfone, quando alguém entra em contato conosco aqui, pedindo para participar do programa e tal. Sinta-se à vontade aqui. Então, primeiramente, boa tarde então, a todos aqui presentes, nossos ouvintes, né? Gostaria de agradecer, então, o espaço que está sendo cedido a nós, então, a mim, representando o Rotaract Clube hoje aqui. E vamos participar hoje, vamos ver o que sai daqui. Muito bem. Marlon, o que tu me diz, por exemplo, quando tu enxerga alguém estacionando numa vaga que não é para ele? Olha, é realmente complicado, né? Porque, como eu havia falado antes ali, a gente é tão fácil fazer o certo é tão dificultoso, às vezes, fazer o difícil que o pessoal se supera fazendo uma coisa que não tem necessidade. É muito mais fácil tu buscar uma vaga e deixar espaço para quem realmente necessita do que tu ficar ali, às vezes, acabar sendo contemplado com uma multa, alguma infração, né? Contemplado, Thiago Meyer Mendes.
Tu já foste contemplado com alguma multa, alguma coisa, ou tu tem uma atitude de... Não, já fui A contemplado. tua atitude é combativa? Não, quanto a isso, quanto a essa questão de vagas, minha atitude é bem combativa, porque eu conheço pessoas com deficiência física e sei da real dificuldade de mobilidade deles. E já é um terror andar nas calçadas de Santo Ângelo com cadeiras de rodas e ainda mais descer do carro. E as pessoas, quanto a isso, é bem interessante isso, né, Fábio? Todo mundo fala mal daí para discursar mal do PT, da Dilma, do PSDB, do PMDB. Todo mundo levanta bandeiras, faz panelaço nas janelas no Guarujá. Tudo isso acontece no Brasil. Mas quando a pessoa, a única coisa que tem que fazer é estacionar no lugar que é devido a ela e não estacionar no lugar que ela não pode, as pessoas estacionam no lugar que não podem. Então, na verdade, quando a gente chega a essa conclusão, que o povo mesmo se corrompe e quer que os outros não sejam corruptos. Quando um pai para numa fila para a escola, pegar seu filho na escola, para na fila dupla, liga o pisca-alerta, achando que aí todo mundo pode estacionar e todo mundo tem que esperar ele. Já está dando uma mensagem para essa criança. E já está ensinando que isso é possível sim. E daí depois não adianta você ficar com N discursos de ética e dizer, não, é errado, minha filha, tu pegou o lápis do coleguinha. Daí você não compreende o porquê isso acontece e acha que as atitudes não representam a experiência, não representam o sentido. Seria tão fácil nós pensarmos num mundo com muito mais liberdade se as pessoas cumprissem o mínimo de ética umas com as outras, né, Fábio? E que custa para alguém que tem a saúde perfeita? Porque normalmente quem estaciona nesse tipo de vaga... Está muito bem vestido, está indo ao mercado num momento de consumo, né? Exatamente. E eu fico nos nervoso. mercados mais caros da cidade, inclusive. Os que possuem estacionamento. E as pessoas não, elas erguem a cabeça, né? Fazem como aquela gíria, uma gíria peruca dos anos 80, elas fazem um egípcia, né? O que é o egípcio? É quando vira a cara e fica só de perfil, assim, fazendo de conta que não é com ele mesmo, né? Ou não é com ela mesmo. Eu, costumeiramente, eu fico olhando para a pessoa. Eu olho, assim, procuro olhar nos olhos e tentando entender o que passa pela cabeça. Normalmente vira-se a cara. Eu evito discussões. Tu tiveste quase que partisse para um corpo a corpo, numa situação vias dessas, de fato, né? Eu sempre chamo a atenção da pessoa, sempre que eu vejo. Eu paro e até reclamo, falo pra pessoa, você tem uma deficiência física oculta, a primeira coisa que eu pergunto, porque a gente não sabe, né, depois. E a pessoa diz, não, vai bem rápido. Não é rápido. Não importa, às vezes para alguém isso pode significar muitos e muitos minutos descendo o carro, o que é 30 segundos para você, né? Então, essa questão, Fábio, é um absurdo pensar assim, que as pessoas querem dar tanta moral umas para as outras e ensinar as outras a ver, mas não fazem sequer isso. E quanto a isso, Fábio, eu tenho uma coisa para falar que eu acho que até eu já comentei em algum programa aqui, mas eu acho que é o momento certo para comentar. Uma vez eu estava mateando na praça, domingo, e chegou uma mulher numa EcoSport, uma mulher muito bem vestida, todos os complementos necessários para um passeio de domingo, e num carro bom, numa EcoSport, e estacionou na vaga de deficiente físico. E ela desceu do carro, eu achei, ela pode ir buscar algum deficiente físico. E ela entrou na praça e não voltou em breve. Eu liguei para a polícia depois de uns 10 minutos, esperando que ela fosse buscar alguma pessoa com deficiência, né? E não aconteceu. 40 minutos, eu liguei para a polícia de novo, 15 minutos após a primeira ligação, e a polícia disse que estava sem viatura, num domingo de tarde, e eu via viaturas deles passando. E 40 minutos depois a polícia chegou lá, a mulher foi correndo até o carro, conversou com os policiais, deu ré e foi embora. Sem que nada ocorresse. Então, qual que é o exemplo que nós temos? Qual que é a relação? Por que há dois pesos, duas medidas? E eu acho que isso tem muito a ver com o que tu falasse, Fábio, que normalmente são pessoas muito bem vestidas, em carros bons que param nesse tipo de vaga,
e por vezes a sua própria corporação policial não quer se incomodar com esse tipo de pessoas e deixa isso passar. Dizer, por exemplo, que foi sem querer, eu não notei, é apenas por um minutinho, isso não é desculpa. Não, De forma alguma, né? E o que eu não gosto de ver, isso aí pode ser uma espécie de um toque que eu tenha. Já que tem aquela marcação no chão, vaga por vaga, eu não consigo admitir que alguém estacione em cima daquelas marcações. Eu não sei se só sou eu que interpreto isso desse jeito. E fico nervoso quando eu vejo uma rural dessas grandes aí, essas caminhonetes aí, estacionadas em diagonal, por exemplo. Como ela é muito comprida, a pessoa que dirige essa caminhonete acaba por colocá-la, não aproveitando a marcação, porque senão a bunda da caminhonete ia ficar próxima à área de tráfego, e isso me deixa nervoso também. Quando eu vejo uma caminhonete dessa ocupando 2 vagas. Isso é falta de princípio de viver em sociedade, né? Eu lembro eu também me irrita muito isso. Eu lembro dos meus tempos de IESA, que eu ia pra faculdade, normalmente eu ia de ônibus, mas quando eu ia de carro eu lembro que eu me incomodava sempre, porque 1/3 das vagas eram desperdiçadas por pessoas que não sabiam estacionar o carro. Só que daí entra uma questão, como a gente não sabe quem é o paciente zero daquilo lá, Sim. quem que foi o idiota zero, Sim. na verdade, que cometeu... O imbecil número 1 ou 0. O imbecil que estragou todas as vagas, todos os outros têm que se adaptar a ele. E daí, na verdade, o outro só estacionou do jeito que deu, e outro só estacionou do jeito que deu, e assim foi. Daí a gente não sabe se, de repente, sai o imbecil número 1 e deixa todos os outros de culpado pela... No caso do IESA, o SENEC, o CEPE, enfim, a situação merece uma atenção. Não é de hoje que as pessoas têm se manifestado reclamando a alta velocidade das pessoas na Getúlio Vargas, né? A partir da esquina da Rio Grande do Sul, o pessoal bota o pé no acelerador e corre até a outra esquina que é efetivamente a esquina do SENEC, a esquina do IESA. Como o estacionamento ali é oblíquo e ocorreu há cerca de 1 ano a mudança no sentido da rua, quem está saindo de frente do SENEC e do IESA não consegue enxergar os veículos que vêm da Getúlio Vargas. Por quê? Porque normalmente tem carro estacionado até a esquina, de maneira oblíqua, como eu expliquei, então tens que colocar a frente do veículo invadindo praticamente a avenida. Como os veículos em alta velocidade ali, é muito comum, eu vou algumas vezes por dia lá, enfrento isso. Sim. E noto em momentos de grande fluxo de veículos essa dificuldade. Há sempre, no final da tarde, a presença de um agente municipal de trânsito por lá. Também notei que o trabalho dele, de forma objetiva, é cuidar se as pessoas, os motoristas, respeitam a faixa de pedestres. Ele não se preocupa, ou ele não tem, não foi determinado a ele que ele controle o trânsito. Porque seria ideal isso que fosse feito um controle de trânsito ali. Né? Com controle, os pedestres utilizando a faixa de pedestre, mas também que se cuidasse dos veículos. Né? Fala-se em colocar um redutor de velocidade, enfim, mas é uma atenção que, inclusive, o novo titular do Departamento Municipal de Trânsito pode se antenar. Tu estás aí com um papel na mão, meu querido Marlon Nunes. Então, afinal de contas, para que você veio aqui no Café Missioneiro? Bom, inicialmente, então, eu gostaria de apresentar o clube, né, para a sociedade, e muitas pessoas podem não conhecer. Então, o Rotaract Clube nada mais é que uma entidade que não tem fins lucrativos, então, filiada. Então, hoje, nós somos considerados como parceiros do Rotary, que é uma entidade
a nível mundial, já conhecida, né? E a gente desenvolve serviço social através do desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes, dos sócios, então. E hoje, então, nesse momento específico, a gente veio divulgar a nossa 4ª edição do Jantar das Massas, que a gente vem trabalhando como um projeto de finanças a fim de arrecadar fundos, então, para ajudar algumas entidades da nossa cidade aqui. Esse jantar, então, como já dito, tem cunho beneficente, será realizado no dia 18 desse mês agora, no próximo, sem ser nesse final de semana, no próximo final de semana. Já é bastante conhecido por ser a 4ª edição já, a gente sempre tem casa cheia. Seria um jantar, então, regado por massas, né? E alguns molhos específicos, como molho branco, molho bolonhesa, molho de frango e molho de legumes, no caso o yakisoba, né? Vai ter acompanhamento de arroz, galetas e saladas diversas. O que acontece? A gente desenvolve uma vez ou 2 vezes por ano esse jantar com o objetivo de arrecadar fundos para algumas entidades que, volta e meia, eles fazem esse pedido para nós ali no clube, né? Como a gente é bem ativo na sociedade, o pessoal então vem atrás quando tem dificuldade. Nessa ocasião, nós estaremos ajudando então o Lar da Menina, que é um lar beneficente aqui da cidade, e o Lar Universina Carreira Machado, que é o Lar da Velhice, né? Que se encontra lá na Salgado Filho, né? Quantas pessoas participam do Rotaract e o que o interessado em, por exemplo, que tipo, qual a idade, o perfil, né? Do jovem que procura vocês e como fazer para participar? Então, hoje nós somos no nosso clube em torno de 21 sócios ativos. Porém, só para cunho de conhecimento, no mundo inteiro existem mais de 170 mil sócios em 166 países. Então, às vezes não é muito conhecido aqui, mas no mundo inteiro ele tem um grande renome. Para participar, o Rotaract existe um critério, na verdade, né? Que é de 18 a 30 anos. Porque é para fomentar, então, aquele jovem que está saindo do ensino médio, entrando na faculdade, a desenvolver o seu lado profissional e também, através disso, desenvolver o serviço social, né? Então, a partir dos 30 anos, o companheiro, então, ele decide se vai pro Rotary ou continua sua vida normal, né? Mas até de 18 a 30 anos a gente faz esse serviço a partir do Rotaract. Quer fazer alguma consideração sobre isso? Não, é importante que hajam entidades combativas que, até para se desmistificar, né? Primeiro, muitas pessoas tinham essa visão de que o Rotary era um grupo de pessoas que queria, assim como os maçons, dominar o mundo, etc. E na verdade são pessoas que se juntam para sim desenvolver atividades filantrópicas de cunho geral, e o Rotaract é para os jovens, os adultos e jovens e jovens adultos, né? Fazer essa mesma função, assim como a maçonaria possui a Ordem de Molay, que é para os jovens daí com uma idade mais tenra, dos 13 aos 21 anos. E é importante num país como o Brasil, que parece que às vezes tudo está errado, que nós não venhamos a desistir, principalmente nós como sociedade. Exatamente. E que nós tenhamos sim formas de se unir com outras pessoas que querem o mesmo que a gente e fomentar a filantropia e coisas, fazer o bem. Eu acho que o mais importante, além disso tudo, é quando se faz o bem sem precisar mostrar o rosto, sem precisar criar toda uma coluna social, uma página para isso, e sim ir lá entregar os alimentos, apertar a mão das pessoas, conversar com as pessoas e depois ir embora como se nada tivesse acontecido, porque na verdade estamos fazendo o que devemos. Exatamente. Marlon, tu citavas aqui logo que a gente... porque na verdade a gente se conhece há algum tempo, só que faz tempo também que não se vê. Marlon, tu e o grupo esse que participa do Rotaract, que tipo de... Tu falava em até ações de guerrilha, como é que tu estavas aqui no começo? De mostrar para guerrilha no bom sentido, não que vocês vão pegar nas armas, mas eu gostaria que tu explicasse para nós. Existe um termo chamado marketing de guerrilha, né? Sim. Que seria o caso de a gente desenvolver um marketing, então uma campanha, mas não aquela campanha simples, às vezes de conscientização.
Às vezes o ser humano por natureza, e isso todos podemos ter como óbvio até, ele só vai se sentir acuado às vezes, ou então no momento em que ele vê e tomar um susto daquilo. O que acontece? Nós do Rotaract já trabalhamos com uma campanha de conscientização de trânsito através do marketing de guerrilha. Por quê? No marketing normal, na panfletagem normal, então você vai lá e entrega um panfleto e às vezes a pessoa ela nem lê o panfleto que você tem ali, às vezes joga fora, ou então nem dá muita importância. Sim. O que a gente fez? A gente levou pra rua, então, pra sinaleira, levou pedaços de carros batidos e acidentados e foi feita uma maquiagem. Então, isso daí acaba motivando e às vezes conscientizando mais as pessoas do que o próprio panfleto, né? Porque a própria mensagem às vezes é passada antes mesmo de a pessoa pegar o panfleto, né? Isso é muito interessante. Só para complementar, a primeira questão que eu citei, o Rotaract está muito bem representado aqui, eu citei a Ordem Demolei e a maçonaria e o Rotary, né? Só para lembrar que também tem o Léo Clube, que também faz atividades filantrópicas, e o Lions também, que é Léo, mas o Léo eu desconheço qual que é a idade permitida, e o Lions eu sei que é para adultos. E só mais uma coisa, questão do trânsito, Fábio, eu sei que já precisamos fazer o primeiro intervalo, mas é a questão que você falou da faixa de segurança, que é outra coisa que a maioria dos motoristas santo-angelenses não respeitam, e eu vejo isso quando eu paro. Muitas vezes eu paro na faixa de segurança, eu já chego perto da faixa de segurança dando pisca-alerta se eu vejo que tem alguém atrás de mim, até porque as pessoas não estão acostumadas, e muitas vezes as pessoas buzinam atrás de mim, porque eu parei. Só que tem uma coisa que o pedestre também tem que saber, a faixa de segurança é para atravessar e não desfilar em cima. Ou ficar olhando pro celular no meio do caminho, né? Não é porque alguém parou que tu tem que ficar dando 3 ou 4 voltas na faixa de pedestre. É uma... Cruzar eu já discuti bastante essa questão da faixa de segurança em relação à visão do pedestre. O pedestre, ele tem que também saber das leis de trânsito. Com certeza. Não significa que essa faixa que não deva apressar o passo, vamos dizer. Sim. Né? O importante é que o pedestre conheça também as leis de trânsito. Inclusive tem campanhas que foram feitas no trânsito, somos todos pedestres. Sim. Né? E até uma vez eu vi uma palestra de um diretor de Detran, bom tempo atrás, que ele falou que o pedestre cruzando a faixa de pedestre também tem que tomar muito cuidado, porque a única diferença de atropelar na faixa de pedestres é que tu vai morrer com razão. Né? Mas vai morrer igual. Então é cruzar com cuidado da mesma forma. Exatamente. Não se torna... Essa faixa de segurança, a gente que está aqui no centro o dia inteiro, essa faixa de segurança aqui da Marquês com a Avenida Brasil, ela é muito respeitada. Que bom. É difícil, sinceramente, né, Marcos Luft, é difícil quem não pare. E até é motivo de surpresa, assim, de alguém não parar. Pelo menos essa aqui. Quem sabe até porque normalmente ali tem policiamento. E normalmente também aqui o trânsito, atualmente o trânsito pesado aqui na Marquês, é mais lento, né? Então automaticamente as pessoas mais fácil parar. Vamos ao nosso primeiro intervalo e em seguida eu retorno com Thiago Meyer Mendes e Marlon Nunes aqui no Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Uma recomendação de leitura é uma coluna rápida, na verdade, no blog do Juremir Machado da Silva, que eu passei para o Thiago Meyer Mendes dar uma lida. Não que tenhamos que concordar com o Juremir em tudo que ele diz, mas ele eu considero o grande cronista em atividade no Rio Grande do Sul hoje. E embora tenha restrições em relação ao jeito recorde de se fazer as notícias. Mas, teoricamente, até numa conversa que eu tive com ele na última vez que ele esteve aqui, não existe qualquer restrição em relação ao que ele escreve. Ele escreveu
10 verdades sobre o Brasil atual. Existe uma espécie de uma mania hoje de se fazer listas, né? Critica-se muito o jornalismo atual, que é um jornalismo baseado em lista disso, lista daquilo, os 10 mais não sei o que, os menos e tal. E as 10 verdades sobre o Brasil atual dele eu achei muito bom. Né? O que tu me diz? Nós não vamos dar as 10 verdades aqui. Quem quiser leia, porque nós não vamos estar lendo isso aqui para todo mundo, que é muito comprido também, né, Thiago Neme? Até para incentivar o pessoal a dar uma procurada, ler né? alguma coisa. Não, eu achei bem interessante e, como falava no intervalo, interessante é que ele critica direita, esquerda. Tudo, parelho. Ninguém diz que ele... A gente sabe que há muito tempo ele é um dos grandes críticos do PT. Mas ele também critica a oposição pela oposição. PSDB e tudo. E é interessante as críticas dele. Até eu me recordo que o meu orientador, ele fala sempre, o professor Gilmar Antônio Bedin, ele fala que o Brasil sofreu uma grande depressão porque até 2009, 2010, nós éramos a Noruega tropical. Aqui estava tudo certo, o Brasil era um país perfeito, que não tinha nada de ruim. E quando nós descobrimos que não é bem assim, nós começamos a ficar muito entristecidos, né? Mas ele fala que se os vikings conseguiram se transformar nos dinamarqueses de hoje, nós temos esperança ainda. Então é interessante aliar esse pensamento com o pensamento do Juremir. Claro que você não precisa concordar com tudo que lê, mas é importante ler o que tu discorda também para ter um contraponto, né? Não... Eu, refletindo um pouco, assim, eu acho que essa situação de hoje, né, de se falar em impeachment e tal, a grande culpa, né, não sei se é bem essa palavra, mas a grande culpa seria do próprio PT de ter vencido a eleição. Se o PT não tivesse vencido a eleição, ele ia estar fazendo oposição, ia estar apontando o dedo para o presidente, dizendo que o presidente levou o país para uma crise, porque a crise viria de qualquer jeito. Toda a questão das investigações em relação à Petrobras, o PT ia dizer que era revanchismo. Sim. E tudo, então a gente consegue fazer uma leitura disso, tentando pensar que a nossa situação poderia ser diferente, mas ela seria muito parecida. Sem estar se daí, usando um termo que eu usei no começo, culpando alguém. Eu acho que o PT ele tem 3 grandes qualidades e realmente importantíssimas. Primeiro, o PT é o partido que melhor faz oposição no Brasil, disparado. Eu acho que é o único partido que sabe fazer oposição de verdade no Brasil. Sabia? Sem revanchismo, uma oposição verdadeira de contrapor ideias e uma oposição teórica, que é muito importante, que nós não temos hoje. Segundo, o PT sabe manter o poder e mostra isso muito bem desde que o Lula assumiu. E em terceiro lugar, o PT é um partido de paixões, porque ele tem militância. E essa é uma grande diferença. Se vê que a maioria dos outros partidos, exceto o PDT, que também tem uma militância bem fervorosa do partido, é muito raro se ver em pequenas cidades, pelo menos do estado do Rio Grande do Sul, com as pessoas que eu tenho contato, ver que outros partidos têm uma militância tão forte que não sejam pessoas vinculadas a políticos ou ao partido diretamente. Há pessoas que não têm vínculo partidário nenhum, não é afiliado em nenhum partido, e que mesmo assim são extremamente partidárias do PT, mesmo sem essa questão. E isso é importante. Isso muitas vezes altera o rumo das eleições. O PT está em segundo ou em terceiro e consegue dar uma disparada por causa dessas pessoas. Muito bem. E a pergunta agora vai para Marlon Nunes. Marlon, ainda sobre esse evento, eu gostaria que tu desse aqui para nós um serviço desse evento. O dia que ele acontece, como que os cartões podem ser adquiridos, enfim, para mobilizar as pessoas que participem. Então, será realizado então no dia 18 desse mês de julho agora, nas dependências então da Casa da Amizade,
que é uma parceira nossa ali, que empresta o sede local para nós. Os cartões estão sendo vendidos no valor de R$20 pelos integrantes então do Rotaract Clube. Então estamos espalhados na cidade, temos alguns que estudam no IES, outros na URI. Então de alguma forma vão estar por aí. É só chamar no Facebook, ler alguma coisa. Lembrando também que nós teremos vinho para vender, que agora uma massa sem um vinho não é a mesma coisa, né? Sem dúvida nenhuma. E também, devido a experiências anteriores, agora, enquanto o pessoal espera, nós vamos realizar um bingo beneficente durante o jantar, para também angariar um pouco mais de fundos e abraçar de uma forma mais eficaz essa causa aí. E tornar mais divertido também. Exatamente. Esse momento. Quando eu era menino, eu tinha amigos dos meus pais que eram rotarianos e outros que eram leoninos. E para mim, naquela época, isso persistiu por muito tempo. Era difícil entender porque os jantares que eles realizavam, tinha jantares que não iam os rotarianos e outros que não iam os leoninos. Depois, então, entendendo um pouco mais da vida, eu procurei saber o que era o Lions, o que era o Rotary, um pouco da história de cada um. E vejo que são entidades absolutamente semelhantes nos seus objetivos, nos seus princípios. Por exemplo, se a gente pega sem a citação de cada uma nos preceitos básicos lá, a gente pode confundir. Esses preceitos que seriam os preceitos do Rotary seriam do Lions e vice-versa. Vocês aqui em Santo Ângelo estão à frente de uma entidade, como tu descreveu, com uma preocupação social, uma preocupação de conscientização, tanto do grupo de trabalho como uma conscientização da sociedade em relação à importância do agir socialmente. Como que vocês se relacionam com integrantes de outras agremiações, usando essa terminologia, vocês têm essa questão de combate uma à outra, ou vocês buscam efetivamente a união, o entendimento, ou conseguem explicar por que existiam essas diferenças? Então, eu acredito que isso tenha sido um paradigma que foi criado há muitos anos, até porque o Rotary ele foi criado em 1903, né? O Lions em 1915, então isso aí tem mais de 100 anos de história já. O que acontece? É uma coisa que às vezes um pouco as diferenças externas acaba o pessoal se afastando um pouco, mas hoje aqui em Santo Ângelo a gente, como somos vizinhos, né, de casa, a nossa casa do lado da casa deles, né? Então a gente acaba por vendo essa necessidade de trabalhar junto, porque como eu tinha dito antes, no meu clube são 21 sócios, né? Eles do clube do Léo Clube, eles têm mais de 30 sócios também ativos, então para que trabalhar com 21 se a gente pode trabalhar com 50? Exatamente. Então até hoje a semana passada eu e mais 3 companheiros entre Rotaract e Léo Clube, no caso ministramos uma palestra então para um outro grupo de serviço, enfocando então essa mesclagem que tem que ser feita, então essa legal. União. Isso é uma coisa eu nunca vi em lugar nenhum. Se a gente procura alguma informação sobre Rotary e Lions trabalhando juntos, mas juntos, não numa assinatura, num cartaz ou numa coisa, mas um exemplo como esse eu não tinha visto ainda. Então, essa final de semana passada a gente ministrou essa palestra para um grupo de jovens também da família Rotária, né? Que estavam sediando o evento aqui em Santo Ângelo e eles pediram para nós, como conhecimento que conheciam que a gente trabalhava junto, pediram para nós ministrar essa palestra então para eles. Eles gostaram bastante e a gente está trabalhando agora juntamente com o Léo Clube. Nós vamos, a princípio estamos estudando um projeto para nós trabalhar junto e desenvolver uma parceria assim que se torne contínua, então para nós conseguir desenvolver um trabalho mais bonito, né, para a sociedade e bem mais ativo também. Muito bem, legal, né? Com certeza, é importante que essas agremiações, né, esses clubes, não sejam para um benefício próprio de forma alguma, nem para visibilidade maior, né, Marlon? Mas sim por um bem maior, né?
que não tenha um cunho político pessoal, e sim um cunho popular para ajudar as pessoas, que a filantropia seja feita da melhor forma possível, que se precisar se unir com os outros, que se una para que alcance ainda mais pessoas e deixando de lado um pouco do egocentrismo, que eu acho que é um dos maiores problemas da sociedade brasileira como um todo, é essa questão de eu faço, eu fiz, e é melhor que seja assim. Estão de parabéns. Ok. Muito bem. Mas uma coisa interessante também que a gente trabalha é em cima do nosso lema, né? Que o nosso lema é fazer o bem sem olhar a quem. Então é justamente isso que nos motiva a ir todo domingo numa reunião, é o que nos motiva a vir aqui fazer essa divulgação, trabalhar nesse jantar. Então a melhor coisa que é um lema que a gente tem para nós, mas que acho que todos deveriam seguir, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Muito bem. Marlon, algum telefone de contato, alguma coisa? Quem quiser adquirir o pode falar comigo agora, que é o que eu tenho em mãos, pode ligar pro meu telefone, é o 96020608, ou nas dependências do próprio Rotary Club, então, que é ali na 22 de março, ao lado da Casa da Amizade. Nos domingos, então, nós temos reuniões, ou procura ali o pessoal no IESA, sempre tem algum, na URI tem pessoal ali também que é do Rotaract, mas é mais fácil nos chamar no Facebook, aí entra no Facebook do clube aí, que a gente vai estar prontamente atendendo os pedidos aí. Um amigo pergunta aqui pelo WhatsApp qual o grupo esse que eu fiz referência no programa. É o seguinte: eu estaciono feito um idiota, em Santo Ângelo. É o grupo que está aceitando adesões, que quem quiser compartilhar ali fotos de veículos estacionados em locais que não deviam, a coisa está rolando, é impressionante. Hoje de manhã tinha... o grupo aumentou em muito, pelo menos umas 50, 60 pessoas desde o começo da manhã. Muito obrigado, então, aos senhores aqui que estiveram conosco, né? Algum comentário em relação ao Inter, Thiago? Não, melhor me abster desses comentários. Prefiro falar que devo te mandar o meu texto dessa semana hoje ainda, Fábio. Tá bom. Muito bem, nós, na nossa programação na NHTV, está sendo veiculado aí uma reportagem sobre exercícios físicos no inverno, produzido pelo Marcos Luft ali, com dicas da Mara para manter-se em forma no verão. O Matheus Rasta aqui, que está em relativa forma física, pretende adotar esses exercícios, inclusive desfazendo-se dos pelos que ocupam seu corpo praticamente inteiro. Não, os pelos eu vou deixar, mas o sedentarismo não é bom mesmo, é bom fazer um exercício de vez em quando. O homem que não come churrasco, Matheus Rasta. Muito bem, eu termino o Café Missioneiro agora, são 2h01. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes.